verdade é que na infância eu tive uma infância complexa, porque minha mãe era doente mental, ela desenvolveu uma doença que se chama esquizofrenia paranoide, que é uma doença com manias de grandeza e de perseguição. Meu pai era médico, meu pai era um intelectual de esquerda, dos primeiros médicos judeus importantes do Brasil, porque naquele tempo o pessoal que imigrava, ele veio da Polônia, se tornava em geral comerciante, negociante, etc. E ele, na verdade, se formou médico no Rio de Janeiro, moço ainda, chegou com 10 anos, com 25 anos, se formou médico na Faculdade Nacional de Medicina e foi funcionário do Partido Comunista, depois foi preso em 1935 e foi personagem do Graciliano Ramos, no Memórias do Cárcere. E, evidentemente, eu cresci, então, nesse ambiente médico e também influenciado pela doença da minha mãe. Então, vamos dizer, eu imaginei que provavelmente meu pai ia gostar de ter um filho médico, que não tenho certeza se ele achou mesmo interessante, mas para mim ficou um caminho mais ou menos inevitável. Eu fui um bom estudante, nunca brilhante, no secundário, fui muito esforçado na época do vestibular, então entrei direto na faculdade com 17, 18 anos, na medicina da USP, aqui em São Paulo, um vestibular exigente, difícil, fiz um curso correto, eu já sabia que eu ia fazer psiquiatria, tanto que no mesmo ano eu fiz vestibular também para psicologia na USP, fui aprovado também, mas resolvi fazer medicina. Eu me formei, durante o curso fiz várias coisas já ligadas à especialidade, trabalhei em hospitais, me submeti a análise, trabalhei na clínica psiquiátrica lá no HC, ajudando algum professor ao qual estava mais ligado, acompanhei psicoterapias de grupo que estavam na moda na época como observador, fiz tudo que eu pude durante os anos de formação. Depois me formei, fiz residência em psiquiatria e fui fazer a clínica particular, que estava fácil naquele tempo fazer porque faltavam médicos em São Paulo. E na clínica me dei muito bem, sempre. Tem aí talvez mais dom do que conhecimento, não é? Sempre trabalhei numa linha que não era dogmática, sempre fui eclético, então fiz sempre um trabalho em que eu aprendi farmacologia suficiente para poder usar remédios, onde eu aprendi terapia dinâmica, porque eu me submeti 4, 5 anos à psicanálise, e aprendi muito concomitantemente também na faculdade e com circunstâncias favoráveis, algumas coisas de técnicas comportamentais de psicoterapia. Aprendi um pouco de tudo, não me aprofundei demais em nada, porque eu não tive nenhum gosto por dogma, por pontos de vista muito aferrados. Eu sempre quis ir construindo a minha própria visão da profissão, a minha própria visão dos problemas, e isso redundou não só numa carreira, vamos dizer, como médico muito bem sucedido, como numa produção intelectual original, criativa, diferente, divergindo em muitos aspectos das teorias oficiais da psicoterapia ou da psicoanálise, e que o tempo, comecei a fazer essas mudanças já em 1976, já com uns 10 anos formado, e com o tempo tem mostrado que talvez os meus pontos de vista estavam mais certos do que errados. Então esse foi o início da minha história. Teve um início basicamente voltado para as questões da sexualidade, porque nascia a pílula anticoncepcional junto com a minha formatura, e nasceu também algum tipo de tratamentos e de trabalhos sobre fisiologia sexual nos homens e nas mulheres, feito por um casal de pesquisadores americanos que chamava Masters & Johnson, que no ano de 66 publicaram um livro que foi uma bomba no mundo, chamava Resposta à Conduta Sexual Humana. E eu comecei trabalhando com terapias, vamos dizer assim, sexuais, na época em que no Brasil ninguém fazia isso. Na realidade, o fato é o seguinte: eu tenho de trabalho 50 anos, tenho quase 48 anos de clínica. Eu sempre fui muito bem sucedido, quer dizer, os clientes sempre me deram um feedback muito favorável. Além da produção intelectual e da clínica, eu sempre fiz outros trabalhos importantes que eu considero também de divulgação, né? Divulgação não da especialidade em geral, mas divulgação das minhas ideias, ou das minhas
vamos chamar assim, como brincavam comigo meus colegas de faculdade, das minhas teorias, entendeu? Então, eu escrevi sobre as diferenças entre sexo e amor, por exemplo, nos anos 76, 77, para Capricho. Eu escrevi para um jornalzinho que era do Samuel Weiner, aqui em São Paulo, que chamava Aqui São Paulo. Conheci ele muito bem, foi uma experiência para mim muito rica. Escrevi depois 4 anos na Folha de São Paulo, né, coluna semanal, entre 1980 e 84, escrevi 13 anos para a revista Cláudia, e agora estou há 8 anos na CBN. Também tive programa de televisão num momento, esse programa não foi muito bem sucedido, mas enfim, eu fiz de tudo em termos de divulgação. Sempre achei importante fazer isso, porque eu nunca tive trabalho acadêmico formal, quer dizer, sempre fiz muito evento, muita palestra, etc., mas nunca tive ligado à universidade, porque também não tenho muita paciência para ser um indivíduo, vamos dizer assim, que segue burocracia. Sempre fui muito ligado também com as coisas da filosofia e das ciências sociais, né? Então, se você imagina que a psiquiatria faz fronteira, por um lado com a neurologia e a neurociência, e por outro lado com a filosofia e com as outras humanidades, eu estou sempre muito mais próximo deste lado da filosofia do que da neurociência. Porque o mundo muda muito, e essa mudança, só para acompanhar essa mudança, dá uma trabalheira danada, e é tudo novo sempre. Meu sonho como médico seria continuar trabalhando, ter força para continuar trabalhando, e um pouquinho menos, né, até o fim da vida, né? Um pouquinho menos, né, porque eu trabalho para minha idade um pouco mais do que eu gostaria. Agora, do ponto de vista intelectual, eu obviamente tenho pretensões ainda de escrever mais algumas coisas, eu gostaria de ter um pouco mais de reconhecimento dos meus livros, sempre a gente quer um pouco mais, talvez um pouco mais de reconhecimento internacional. Eu tenho alguns livros editados fora do Brasil, mas ainda tem muito espaço para crescer nesse sentido, né? Hoje avançando as coisas da neurociência, quer dizer, localização cerebral, poder você ter registros de atividade cerebral maior ou menor, conforme o estado emocional, conforme a disposição sexual da pessoa. Quer dizer, você pode começar a localizar melhor no cérebro, no sistema nervoso, as emoções e os estados intelectuais e emocionais das pessoas. Eu acho que, evidentemente, existem múltiplas razões. Primeiro, nessa coisa da cura, ou de cuidar do paciente, ou de se fazer confiável pelo paciente, existe um elemento imponderável que é, vamos dizer assim, quase que psicológico, um dom, né? Esse dom uns têm, outros não têm. Se é um indivíduo que tem a paixão pelo ofício, se é uma pessoa que realmente não para de estudar nunca, que não desista de se aprimorar o tempo todo, tenha coragem, porque muitos médicos se acomodam em empregos menores, aí não abrem espaço para montar uma clínica própria, não ousam muito além, né, vamos dizer, de trabalhos que deem o sustento e garantam apenas a sobrevivência. Então, um pouco mais de ousadia, né, criatividade e um pouco mais de persistência. Mas a verdade é que, mesmo muitos que têm tudo isso, nem sempre conseguem. Então, tem, sei lá, um fator sorte também que influi dramaticamente na vida de todos nós, em tudo, e eu não sei o que quer dizer sorte, então é muito complicado. A gente luta para tentar ser um deles. Em torno de 1975, eu fui para um congresso de psicoterapia em Montreal. Eu já tinha quase 10 anos de formado, e de psicoterapia breve, que é a prática que eu exercia aqui, né? E não tinha referência nenhuma, muitas vezes mal falado por colegas, porque eu não era psicanalista segundo os paradigmas oficiais, eu não era um cara que representava ou fazia parte de núcleo nenhum. Então aquele congresso para mim foi muito importante porque vendo alguns dos grandes terapeutas de terapia breve do mundo, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, eu percebi, e naquele tempo já existia videocassete, porque também até então a gente nunca podia ver o trabalho de um colega, né? Então eu percebi que o que eu fazia era de boa qualidade. Isso me deu
muita moral. 76, 77, começou um período muito criativo, onde eu aprendi dessa relação por afinidade versus relações por diferenças ou entre pessoas diferentes. Aprendi muito sobre o caráter das pessoas, aí comecei a falar em egoísmo e generosidade, como isso aí se mistura, comecei a falar claramente da separação entre sexo e amor, comecei a falar sobre a paixão como um amor de intensidade maior, junto com um medo esquisito que o amor provoca, medo de amor, depois desse medo do amor virando medo da felicidade, e aí depois falando das diferenças sexuais entre homens e mulheres, enfim, foi compondo um conjunto de ideias, todas elas não convencionais, e que foram se transformando em livros sequenciais aí, né, escritos às vezes meio apressadamente, não tão bem escritos, que foram virando e melhorando aos pouquinhos depois, porque essa série foi até 85, 86, e depois desses últimos 30 anos o que eu venho fazendo é aprimorar, melhorar e dar um pouco melhor forma e formato para essas ideias importantes que eu acho que apareceram nesse período. Pessoas, certamente houve influência muito grande do meu pai e alguns amigos dele, que eram intelectuais muito sofisticados, que tinham um gosto pelo conhecimento. Certamente a minha relação, por exemplo, com a minha mulher, com a qual eu estou casado desde 76, é uma fonte de inspiração muito relevante, porque ela é uma criatura extremamente inteligente, extremamente rápida, lúcida e crítica, mas no bom sentido, né? E é uma relação muito bem sucedida. Eu tenho alguns autores que me ajudaram muito na minha formação, alguns médicos que me ajudaram na formação, que foram muito importantes para mim, né? Alguns professores na faculdade, algumas figuras de autores, em particular o Erich Fromm, por exemplo, que é um autor que até hoje continua vivo, né? Que escreveu Arte de Amar, Medo da Liberdade, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, e que eram livros muito lidos quando eu era moço. Algumas influências, vamos dizer assim, profissionais. Aprendi muito com algumas pessoas que passaram pela minha vida, mas, vamos dizer assim, ídolos eu nunca tive. Eu fui para transmitir uma parte do conhecimento porque eu achava e acho importante que o saber seja distribuído democraticamente. O que é sucesso não tem nada a ver com felicidade. Felicidade é completamente diferente. Felicidade é você ter um bom vínculo sentimental, é você ter interesses e gostos pessoais, você ser uma pessoa que gosta daquilo que faz e também das coisas que você faz nas horas de lazer, dos amigos que tem, das boas conversas, dos filmes, dos livros, das músicas, enfim, tudo muito baratinho, não tem nada a ver com sucesso financeiro. As coisas do dinheiro, realmente, eu gosto do conforto, não vou dizer que sou nenhum cara despojado nem desprendido, mas não sou apaixonado por nada que a riqueza traga em termos de achar que ela é que vai me trazer felicidade. Eu sou médico número 12 mil, o Estado precisava de 20 mil médicos. Estavam nascendo os seguros de saúde e os médicos mais velhos não tinham interesse nenhum nisso, porque eles pagavam pouco, né? Então, logo que eu me formei, eu abri um consultório, né? Meu pai me ajudou, inclusive, na montagem física, financeiramente, né? E também ele era médico, tinha muitos amigos, alguns ele estimulou para mandar clientes para mim. Eu tinha um professor meu que era dono, não de psiquiatria, professor da faculdade, que era dono de um desses novos convênios que estava nascendo, também me contratou porque não tinha médico mais velho para contratar, porque os velhos não queriam. E eu fui tendo clientes vindos dessas fontes. Aliás, o primeiro cliente que eu recebi foi mandado pelo ascensorista do prédio onde eu atendia. Então, agora, a rede social é um veículo de comunicação. Na verdade, nas minhas redes sociais está praticamente tudo o que eu fiz de importante, né, fora os livros, que são uma versão mais extensa, tudo que eu fiz de importante gratuitamente para a população interessada, né?
eu acho isso aqui uma maravilha, né? E eu acho que é o mundo do futuro, francamente. Ninguém vai ter obra escondida, nem nada disso, né? Está lá tudo para todo mundo que quiser ver. E eu acho isso, honestamente, um enorme privilégio da minha geração, né? Tudo que eu fiz, quase um monte de palestras que eu fiz, um monte de coisa que eu fiz, pá, bota tudo lá, vai ficando registrado, né? Esse registro, ele e pode ser útil a qualquer momento para todas as pessoas das gerações futuras. Eu tenho um curso que eu gravei de 20 videoaulas sobre psicoterapia breve, esse ainda está à venda, entendeu? Mas em algum momento do futuro também eu vou colocá-lo gratuitamente na internet. Então aí eu vou colocar tudo que eu aprendi em 50 anos de graça para todo mundo. Hoje não é de graça, mas é quase de graça. Então muito obrigado pela paciência de terem me acompanhado. Se tiver interesse em mais detalhes, eu tenho um livro autobiográfico que se chama Gicovati Além do Divã.